Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas anotações que eu fiz estudando a história de José do Egito. Para quem não conhece a história de José, ele é filho de Jacó, um dos seus filhos mais novos, e ele tinha preferência do pai. E por ser o preferido, o queridinho do papai, ele foi invejado pelos irmãos mais velhos. E essa inveja foi tão grande que ele foi vendido pelos irmãos para uma terra distante, que era o Egito. Eles moravam em Canaã e José foi levado para o Egito como escravo. Depois ele foi preso, então a história dele, assim, foi muito triste, muitos problemas ele enfrentou até chegar no propósito que Deus tinha para a vida dele. E durante a leitura da história dele, eu tirei algumas lições e eu anotei. Então eu vou ler porque eu quero compartilhar cada detalhe e eu não quero esquecer de compartilhar nada com vocês, tá bom? José, ainda muito jovem, recebeu de Deus um sonho, mas um sonho que soava como uma profecia. José reinaria e sua família toda se curvaria diante dele. A trajetória de José até chegar a esse momento de concretização desse sonho foi muito árdua, muito difícil, muito sofrida. Mas o que mais me chamou a atenção foi a fé de José. José, diante de momentos extremos, onde ele podia reclamar e se sentir uma vítima injustiçada, ele permaneceu fiel a Deus. Quando a mulher de Potifar, o cara que comprou ele como escravo, o chamou para se deitar com ela, o que José disse? Não farei isso com o Senhor, que confiou toda a sua casa a mim, e também como poderia desonrar o meu Deus. Fiel, honrado, e ele vivia ainda em santidade. Em tudo que José fazia, a glória de Deus resplandecia através dele. E ele se destacava por sua excelência em toda a atividade que ele se propunha a exercer. Ao revelar a Faraó a sua explicação dos sonhos dele, ele dá honra a Deus pelo seu dom de interpretação de sonhos. Mesmo numa cultura totalmente diferente da sua, num ambiente não favorável, diferente da sua casa, José permaneceu fiel. Ele tinha uma fé tão estruturada, um caráter tão bem formado, confiava e cria tanto em Deus, que após muitos anos, o que foi construído dentro dele, na casa do seu pai, permaneceu. É aquele versículo que diz, né? Ensina o seu filho no caminho que deve andar, e mesmo quando crescer, ele permanecerá nele. Então, José foi ensinado dentro da casa dele pelo seu pai Jacó a crer e confiar em Deus. E mesmo na situação mais extrema, ele permaneceu com essa fé. Diante do pior cenário, José entregava o seu melhor. Diante da maior dificuldade, ele cria que Deus era com ele. Você só consegue resplandecer a glória de Deus quando tem uma vida de busca e consagração a Deus. Mesmo após tantos anos, ele não deixou de acreditar no sonho que Deus o havia revelado. E da forma mais inusitada, ele deu uma reviravolta gigantesca na sua vida. Ele saiu de um lugar de presidiário para um lugar de governador. Teve todo um processo, foram muitos anos até ele chegar nesse lugar de governança. E no fim, o que deu a ele essa possibilidade, que abriu essa porta, foi o dom de interpretação que Deus lhe deu. Não enterre seu dom em meio à dor, em meio à crise, em meio à dificuldade. Na hora certa, o dom que você tem, o dom que você deu valor e abençoou vidas, mesmo nos momentos mais difíceis, pode ser a chave que te abrirá a porta para desfrutar dos sonhos que Deus tem para você. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês sejam tão edificados quanto eu fui, aprendendo um pouco mais sobre a história de José e que a gente possa tirar algumas lições do comportamento de José em meio às dificuldades, permanecer firme, fiel, fazendo o seu melhor, que na hora certa Deus vai te honrar e te colocar diante dos seus sonhos para viver o melhor de Deus para sua vida.
Um grande beijo e até a próxima!